Sejam todos bem-vindos ao canal de Excelência. Hoje é uma honra receber o meu grande companheiro de jornada, Asdrubal Júnior. Temos caminhado há uns 12, 13 anos com essa bandeira dos métodos consensuais para que possamos resolver os conflitos. E é uma honra receber você aqui hoje, Asdrubal. Em um último evento que você esteve, você me tocou muito falando dessa nova onda do papel do advogado, dos operadores de direito, como solucionar os conflitos, né? Como a gente vai realmente, efetivamente, solucionar os conflitos. E você me tocou muito. E hoje, no canal de Excelência, que é um projeto que iremos difundir não só para a América Latina como a Europa, demonstrar todos os exponenciais, as pessoas que fazem a diferença na sociedade. Você é uma que tem feito há muito tempo, entendeu? E aí eu quero compartilhar um pouquinho sobre essa nova onda. Bem-vindo, muito, muito obrigado. Obrigado, Fabiola. Eu que agradeço a gentileza do convite de participar do canal de Excelência, de falar de um assunto que a gente gosta tanto. Quero aqui fazer o registro e parabenizar a Fabiola pela sua história de luta pelo desenvolvimento da mediação e dos meios adequados de tratamento de conflitos no Brasil. Sei que a sua bandeira é essa, como é a minha também, e a gente vem lutando, como você falou, há mais de uma década, pelo desenvolvimento, pelo amadurecimento e, naturalmente, por aflorar isso no pensamento das pessoas, sobretudo no pensamento dos operadores do direito, porque eles são sempre a porta de entrada de se acessar a justiça. Então, na medida em que os profissionais do direito se apropriem com naturalidade dos meios adequados, eles serão os primeiros a considerarem e a oferecerem esse caminho para as pessoas logo que procurados. Os advogados, portanto, são peças essenciais para o fortalecimento, o crescimento da mediação, da arbitragem, das práticas colaborativas e de outros meios adequados. É verdade. E Asdrubal, qual que é a peça-chave essencial para que possamos quebrar esse paradigma com o advogado? Porque, assim, eu acredito que é muita capacitação, as habilidades, mas como chegar nesse advogado, no jovem advogado, como? Para que ele possa aflorar isso que é uma nova onda, né? E quem não estiver inserido também vai estar fora, até mesmo do mercado. Exato. Nós temos dito em palestras, e a gente está escrevendo um trabalho sobre isso também, exatamente falando dessa nova onda, a nova onda de acesso à justiça, que nós estamos denominando de a sexta onda de acesso à justiça, que é o empoderamento das pessoas. E é claro, essa diferença de números, sexta onda, alguns defendem que estamos na terceira onda, e aí se essa sequência de numeração fosse seguir dentro dessa lógica da terceira onda, seria a quarta. Mas já vários autores defendem que já tiveram 5 ondas de acesso à justiça, e por isso a gente está batizando de a sexta onda de acesso à justiça o empoderamento das pessoas. E isso tem a ver exatamente com aquilo que nós encontramos hoje como um momento, sob o ponto de vista legal, formal, e até mesmo sob o ponto de vista da maturidade, da insatisfação que já ganhou corpo na cabeça das pessoas sobre as formas de resolver problemas. As pessoas já estão convencidas de que a justiça não consegue oferecer a tempo e modo, a justiça convencional não consegue oferecer a tempo e modo a solução que a sociedade espera em todos os casos. Então já há ambiente adequado de pensamento, de reflexão, para que se estabeleça uma nova forma de resolver problemas. Que não é nova, como você sempre menciona, mas é nova dentro de um contexto de cultura que está evoluindo na nossa sociedade moderna. E agora a legislação deu uma força considerável para que isso tudo ganhe fôlego e ganhe uma dimensão nacional e de fato passe a fazer parte da vida das pessoas. Porque nós tivemos muitas modificações e novidades legislativas que criam um ambiente de segurança jurídica para que tudo isso aconteça. Basta a gente observar que em 2015 nós tivemos uma farta produção legislativa. Tivemos um novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor em 18 de março
de 2016. Nós tivemos também a lei de mediação, a lei marco da mediação, uma luta que se arrastava por muitos anos no Congresso e que, enfim, veio, que é a Lei 13.140 de 2015, que estabelece tanto a mediação judicial, quanto a mediação extrajudicial, quanto também a autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública. Nós tivemos também a reforma da lei de arbitragem, que trouxe um alento importante, além de corrigir algumas questões que a lei anterior era omissa, não dava os detalhes necessários, que é a Lei 13.129 de 2015, que reformou a lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 96. Então, e trazendo a administração pública agora indene de dúvidas de que pode utilizar a arbitragem como um meio para resolver suas disputas. Então, esse arcabouço legislativo ofereceu a segurança jurídica que nós, operadores do direito, sempre nos ocupávamos de pensar se era satisfatório levar a solução por um caminho que até então parecia um pouco mais informal. E agora dá toda uma formalidade, dá todo um tratamento jurídico, valor como realização da justiça propriamente dito, inclusive no caso da arbitragem até mesmo como uma prestação jurisdicional. Então, nesse aspecto, nós temos tudo o que precisamos agora para que as coisas aconteçam. Nós temos a compreensão da sociedade e dos operadores de direito que a justiça não está conseguindo entregar a tempo e modo, e os números da justiça são absolutamente reveladores disso. Quase 100 milhões de processos. Nós temos hoje, eu olhei os dados de hoje, inclusive, são 108 milhões e 85 mil processos em andamento na justiça, segundo dados do Placar da Justiça feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Só que 108 milhões de processos, cada processo precisa de pelo menos 2 pessoas, porque tem autor e réu pelo menos em cada processo. Então 108 milhões vezes 2 já são 216 milhões de pessoas em disputa na justiça. Claro, estamos falando em número médio, sabemos que há pessoas com muitos processos e outras com nenhum, obviamente estamos falando em números gerais e médios. Mas 216 milhões brigando na justiça já significa dizer, segundo dados estimados do IBGE, que esse número ultrapassa em 10 milhões a população inteira brasileira. Porque a população brasileira hoje, com dados estimados de hoje do IBGE, é de 206 milhões de pessoas. Então, 216 para 206, ou seja, tem 10 milhões a mais de pessoas brigando na justiça do que tem na sociedade brasileira inteira. Óbvio que isso é uma demonstração de que as coisas não estão funcionando a contento. Primeiro, porque revela que a justiça não consegue dar vazão a toda essa demanda. Por mais que ela se esforce, não estamos fazendo uma crítica aqui à atuação dos juízes. O juiz brasileiro é o juiz mais produtivo do mundo, os dados confirmam isso também. Mas, por outro lado, também revela que, apesar da justiça não dar conta, que a sociedade brasileira está doente, tem uma patologia com alto nível de litigiosidade. Ou seja, tudo e qualquer problema quer levar para resolver na justiça. Aí a justiça não consegue resolver. As pessoas perderam a capacidade de dialogar, e isso é péssimo para uma sociedade. Quando as pessoas não conseguem sentar e conversar e evoluir sobre um problema que tem em comum para construir opções para resolver esse problema, é porque nós estamos realmente adoecidos e precisamos repensar nossos valores, repensar nossas formas de encaminhar para soluções e, naturalmente, ressignificar o que para a gente significa a ideia de vitória. Então, essa sexta onda de acesso à justiça, Fabiola, é o ressignificar da vitória, é empoderar as pessoas e ressignificar o sentido de vitória. Vitória, na nossa compreensão hoje, tem sido sempre aquela ideia de que é vencer o adversário, inspirado na ideia do modelo do esporte. Então, um time vence quando impõe a derrota ao outro time que é adversário. Mas quando nós estamos falando de problema, isso não é verdade e não deveria ser assim. Porque o que nós queremos vencer não é a outra pessoa. O que nós queremos vencer é o problema.
é aquilo que nos aflige. E aflige aos dois. Então resolver o problema, ressignificar o sentido de vitória é dizer, olha, eu não quero vencer a outra pessoa, eu quero vencer o problema. E vencer o problema pode ser exatamente construir uma resposta que satisfaça para mim os meus principais interesses e que satisfaça para o outro lado também seus principais interesses. Isso se desenvolve não necessariamente pelo método adversarial, pelo método litigioso, mas por outros métodos mais construtivos, mais colaborativos, que tem como mote a criatividade e a colaboração. E daí a gente fala dessa sexta onda de acesso à justiça, o empoderamento, porque o que se está querendo estabelecer agora é uma nova consciência. A consciência de que cabe às próprias pessoas resolver seus próprios problemas. E aí a legislação instrumentaliza esse caminho, dando poder e efetividade a essa possibilidade de resolver os problemas. Então, por exemplo, ele cria na lei o espaço de que as pessoas serão levados a um momento de se tentar a mediação, como no processo judicial. E esse momento é obrigatório, tem que ir para lá para poder olhar no horizonte e falar, olha, eu estou vendo a solução logo ali, mas para eu chegar ali na solução, eu preciso colaborar com o outro lado, ele colaborar comigo e nós construirmos o caminho para chegar até ali. Nós temos que entrar num barquinho, eu costumo ilustrar graficamente isso, a gente entra num barco a remo, em que tem um remo de um lado e um remo do outro lado, um banquinho na frente e um banquinho atrás. Então a mediação e a audiência obrigatória que o novo CPC estabeleceu é te levar a esse pier, te apresentar o barquinho e falar, olha ali a Ilha da Justiça, você pode chegar lá rapidamente, mas para chegar você tem que sentar nesse barquinho e remar, o outro lado tem que sentar nesse barquinho e remar, porque um remo é só para o lado direito e o outro remo é só para o lado esquerdo. Se só eu remar, o barquinho fica dando volta. Se só ele remar, o barquinho fica dando volta. Não vamos chegar ao objetivo em comum. Para que a gente chegue, você precisa remar e eu preciso remar. E precisamos remar sincronizadamente. Se nós colaborarmos um com o outro, vamos construir as condições adequadas para chegarmos lá na Ilha da Justiça. E aí isso é muito bacana, porque aí eu chego logo, eu estou vendo a Ilha da Justiça. Então a audiência obrigatória é levar o cara para saber que ele tem o poder de decidir que se ele entrar naquele barco e agir cooperativamente com o outro lado, construindo uma finalidade específica que é buscar a Ilha da Justiça, ele vai construir esse caminho e com esforço colaborativo chegar lá. Agora ele pode falar, não, eu não quero, e aí eu vou pelo caminho por terra. Eu vou por terra, mas eu vou dar um longo caminho. Para chegar naquela ilha por terra, eu tenho que dar um caminho enorme, com muitas voltas, muito sinuoso, com muitas etapas, idas e vindas, que é o processo convencional. Então, o que se está fazendo, efetivamente, com a onda de acesso à justiça e empoderamento, é dar às pessoas o poder de decidir. Então, esse empoderamento está presente nesse modelo da mediação obrigatória no CPC, mas está presente com a mediação extrajudicial. Sim. Porque está fazendo com que as partes, antes de ingressar no portal da justiça, procurem o advogado, ou procurem diretamente o escritório de mediação, mas eu recomendo que procurem o advogado, e o advogado vai lá, olha, vamos lá para aquele pier, aquele mesmo pier, que o juiz ia obrigar as pessoas a irem para lá para olhar a Ilha da Justiça, e saber que tem um barquinho que pode fazer elas chegarem lá, com um pouquinho de esforço e bastante colaboração. Ele vai apresentar direto o barquinho, sem precisar entrar no portal da justiça e fazer isso. Mais breve, mais rápido e mais econômico. Então é uma forma de empoderamento. Está também dando o poder dos advogados de construir, olhando para cada caso, aquele caminho que é melhor para resolver aquele problema. Ele pode também falar, não, a questão é ir para o processo judicial. Mas a lei processual cria outra forma de empoderamento super bacana. Qual é? É dizer que as pessoas podem desenhar como vai ser o processo judicial. É o chamado negócio processual previsto lá nos artigos 190 e 191 do novo Código de Processo Civil, que estabelece que as partes podem convencionar
durante ou antes do processo judicial, inclusive em um contrato ainda, fazendo uma cláusula compromissória de negócio processual, como vai ser o desenho desse processo, para que ele não tenha que percorrer esse terreno todo tão complexo, para que ele possa ter pequenos atalhos, ser mais simples, ser mais breve e mais econômico e chegar um pouco mais, de forma um pouco mais eficiente no resultado que buscam. Então, o que está fazendo a nova onda de acesso à justiça é dando o poder para as pessoas decidirem como querem fazer esse caminho, como vai ser esse caminho, que critério vão adotar. Quando, por exemplo, a lei de arbitragem autoriza que as partes escolham que querem ir para a arbitragem, estão dizendo que não querem ir por esse caminho, não querem ir pelo barquinho da mediação e querem sim, em vez de ir para o pier, ir para o hangar, pegar o helicóptero da arbitragem, falar vamos para a arbitragem de helicóptero. É um pouco mais caro, é verdade, mas pode ser um helicóptero talvez pelo Uber, né, que é um pouquinho mais econômico. Então você pode pegar o helicóptero da arbitragem, vamos para a arbitragem de helicóptero, acessar ela com velocidade, mas você vai escolher qual helicóptero você vai pegar, você vai escolher qual vai ser o piloto, qual vai ser o árbitro, você vai escolher o percurso que esse piloto vai fazer, você vai escolher qual o critério de decisão que os árbitros vão ter para decidir. Né? Então a autonomia de vontade, empoderamento das pessoas. Por isso nós estamos batizando que existe uma nova onda de acesso à justiça, que essa nova onda tem o nome o empoderamento das pessoas, porque elas agora têm na mão um poder extraordinário. Mas poder implica em responsabilidade, implica em maturidade, implica em consciência, implica em conhecimento. Então nós temos esse poder, mas precisamos agora ter conhecimento para exercer com qualidade esse poder e responsabilidade para entender as implicações desse poder, quais são os desdobramentos e consequências, e a gente naturalmente exercer esse poder com essa consciência e com essa responsabilidade. Aí sim faremos escolhas precisas, adequadas e felizes para resolver os nossos problemas. E ninguém melhor, absolutamente ninguém melhor para ajudar as pessoas a fazer as escolhas certas é o advogado. Ninguém melhor que o advogado. É a nossa bandeira, né, Marcos? E aí nós temos uma outra novidade importante, normativa, super importante, que traz o advogado para dentro dessa concepção de empoderamento e desloca qualquer conflito de interesse que poderia existir antes na figura do advogado, na resolução de disputa por meios adequados. Porque o discurso que o advogado sempre construiu, Fabiola, foi um discurso para preparar os seus honorários, quanto ele vai cobrar para a causa. Sempre foi um discurso do super trabalho que ele vai ter, do grande tempo que ele vai despender para acompanhar aquele processo, de tantas idas e vindas ao tribunal, tantos atos processuais que ele vai praticar. Então ele sempre elaborou o seu discurso de construir a sua proposta de trabalho, sua proposta de honorários, baseado no tempo e no trabalho. E quase nunca no resultado. O resultado sempre era só um plus pelo sucesso. A questão toda é que isso nos fez, por um lado, confortáveis de estar falando, a justiça demora, eu posso cobrar mais caro, a justiça demora, eu posso cobrar mais caro. Por outro lado, reféns desse discurso. Reféns. Por quê? Porque na medida em que começou a se desenhar novos caminhos, em que eu, advogado, posso perceber que posso resolver o problema para o meu cliente de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, eu deparava com um confronto dos meus próprios argumentos que elaboraram um caminho de construir os honorários baseado no tempo e no trabalho e falava, puxa, como que eu vou agora justificar que eu cobro X para resolver para um problema em 30 dias, se antes esse X se justificava para resolver em 5 anos. Então ele passou a ficar com dificuldade e aí o advogado no dia a dia começou a se tornar alguém que tinha um conflito de interesses entre quando se deparava com a percepção de que o caminho melhor era a mediação, era a conciliação, era a negociação, eram as práticas colaborativas ou a arbitragem, ele pensava intimamente, poxa, isso vai me fazer perder dinheiro. Então, será que eu vou dar a recomendação isenta para o meu cliente perdendo dinheiro? É difícil a gente chegar à conclusão se sim ou não, porque aí é uma questão de cada um, dos seus valores, da sua ética, etc. Mas o que não é certo é você notar
que o advogado tenha que tomar essa decisão. Não é certo, não é saudável para o processo, não é saudável para a sociedade, que o advogado esteja sempre em conflito de interesses, em que ele perde para favorecer o cliente dele. Não é saudável, não é assim que as coisas podem ser concebidas. Então o que veio fazer, e a gente teve a felicidade de participar disso, e você teve também uma colaboração, assim como eu e todos os colegas da Senca Coprema, quando começou-se a discutir a elaboração do novo Código de Ética dos Advogados, lá no Conselho Federal, a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal, junto com o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem, se reuniu para apresentar algumas ideias de como poderiam, de alguma maneira, estar presentes no texto do novo Código de Ética algumas garantias, algumas proteções que viabilizassem e valorizassem o papel do advogado nos meios adequados de tratamento de conflito. E a gente conseguiu, durante as discussões, a gente teve direta participação na elaboração desse texto, estabelecer a garantia prevista no parágrafo 5º do artigo 48 do novo Código de Ética, que garante aos advogados que eles não receberão, ou seja, eles não podem cobrar menos e eles não receberão menos honorários para resolver por qualquer meio extrajudicial de solução de disputa do que receberiam para resolver pelo caminho judicial. Essa garantia faz desaparecer o conflito de interesse. Ela é importante para o advogado, sem dúvida, mas ela é ainda mais importante para a sociedade, porque o advogado agora está livre de qualquer questão, dilema ético, de qualquer conflito de interesse, para olhar para o problema e falar: o melhor caminho é esse. Seja ele o processo judicial, seja ele a mediação, seja ele a arbitragem, seja ele a práticas colaborativas. Ou seja, ele tem como olhar para o problema à luz do seu conhecimento, de tudo que ele vai estudar, para poder ter condições de tomar um encaminhamento mais adequado e decidir com liberdade, orientando o seu cliente qual é o melhor caminho, despido de qualquer conflito de interesse. Então isso é ótimo para a sociedade, é ótimo para o cliente, é ótimo para ele, porque agora o discurso cai toda a ideia de ficar falando só em trabalho e passa a falar em o verdadeiro enfoque que deve ter o advogado. O advogado não deve ser como outrora acabou sendo na prática, embora esse nunca foi o verdadeiro espírito da advocacia, um mero despachante do Poder Judiciário. O advogado é um construtor, um engenheiro de soluções. Então ele agora pode assumir verdadeiramente esse papel de engenheiro de soluções com criatividade, e toda aquela criatividade que ele sempre teve para construir boas teses, ele agora pode, além de trabalhar nas boas teses, construir boas soluções. Qual é a forma mais criativa de eu destacar posições e interesses e construir opções para satisfazer a esses interesses? Então, na medida que o advogado assume esse papel e agora ele tem as condições legais, normativas que o amparam, que o instrumentalizam, ele é fundamental para ajudar as pessoas a exercerem o poder que elas receberam e fazer as escolhas certas com a precisão adequada para levá-las mais brevemente, de forma menos dolorida e de forma mais econômica à solução que buscam. Sensacional, Asdrubal. Sensacional. Nós contamos a Rede Internacional e o canal de excelência conta com você nessa nova onda. Acho que é isso, a gente precisa de levar essas questões com ética, com conhecimento dos princípios gerais. Então, assim, vamos juntos também trabalhar junto na América Latina os novos métodos. Muito obrigada.